Bom, então, essa cartilha, ela é sobre a saúde da mulher negra, do descaso à conquista de políticas públicas. Vocês vão ver que, ao longo dessa cartilha, eu vou começar falando da saúde da população negra no geral e depois vou especificar para a saúde da mulher negra mais especificamente. Então, para falar da saúde da mulher negra e da população negra no geral, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá no final do século XIX e início do século XX, com o fim da escravidão e com a instauração da República. Então, com o fim da escravidão, os governantes dessa nova república proclamada, eles não sabiam como colocar no mundo um país composto por brancos, negros e mestiços, porque naquela época ainda tinha um pensamento bem hegemônico, bem europeu e racista de que para um país ser considerado forte e uma potência, ele teria que ser embranquecido. Então, os governantes desse período, eles tomaram a decisão de que as políticas públicas seriam voltadas à parcela branca e europeia da população, excluindo os negros. Um fato que ficou bem marcado e serve como exemplo foi o combate ao surto da febre amarela, que foi totalmente voltado para a população branca e excluiu totalmente os negros. Avançando mais um pouco no século XX, a população negra ela continuou a ser excluída no quesito saúde. E muitos teóricos explicam essa exclusão pelo fato de que, para criar uma política de saúde voltada para a população negra, é necessário entender que o racismo afeta a saúde dessa população. Só que aí, os políticos e as autoridades sanitárias, eles se recusavam a levar em conta a questão racial e eles não reconheciam o racismo vigente e institucional na sociedade. Então, um resumo do século XX é que durante a maior parte desse centenário, as necessidades específicas da saúde da população negra foram ignoradas pelos governantes. E, além disso, a manutenção do pensamento escravocrata, racista e hegemônico foi utilizado como forma de excluir os afrodescendentes e manterem eles à parte das questões de saúde. Então, a coisa começou a mudar um pouco de figura na década de 90, tanto que eu coloquei aí que foram o início das conquistas. Ali no finalzinho da década de 80, em 88, teve a construção da Constituição Cidadã e com ela o SUS, que tinha como seus princípios a universalidade, a integralidade e a equidade. Então, com a criação do SUS e especificamente o seu princípio da equidade, cada vez mais uma política de saúde da população negra começou a ser exigida tanto por teóricos negros quanto pela própria população negra. E um dos argumentos que conversavam bastante, explicavam muito por que essa política era necessária, eram que os negros compõem cerca de metade da população brasileira. O segundo argumento era que os negros são a maior parte dos usuários do SUS. E terceiro, que os negros são um grupo que apresentam os piores indicadores sociais e de saúde. Então, devido a todas essas exigências, em 1996 ocorreu a Mesa Redonda sobre a saúde da população negra, que foi feita pelo Ministério da Saúde e pelo Grupo de Trabalho Interministerial voltado à valorização da população negra. Essa mesa, ela teve como objetivo principal estabelecer as principais demandas da população negra em relação à saúde. E, no final da reunião, duas sugestões foram as que mais chamaram a atenção, que foi a criação da política para anemia falciforme, que acabou sendo feita no mesmo ano, e a criação de um manual de doenças que mais acometiam as pessoas negras, que foi feita alguns anos à frente. Além disso, nessa mesa redonda,
As doenças que mais acometiam as pessoas negras foram alocadas em 4 blocos. O primeiro bloco se refere às doenças ligadas às questões genéticas da etnia, como, por exemplo, a anemia falciforme, a deficiência da glicose 6-fosfato-desidrogenase. No segundo bloco, foram doenças associadas a condições sociais e educacionais, como a anemia ferropriva, as DSTs, o próprio alcoolismo e o tabagismo também. Em terceiro, eram doenças relacionadas à associação de fatores genéticos e ambientais, como a hipertensão arterial e a diabetes mellitus. E no quarto bloco, foram doenças correlacionadas a processos fisiológicos acrescidos de condições de vida ruins, os quais corroboravam para que questões naturais pudessem acometer negativamente a saúde da população negra, como, por exemplo, a gravidez precoce, a violência obstétrica, que podem afetar a saúde das mulheres negras, né? Bom, até agora eu estava falando da saúde da população negra no geral. Mas o que difere a saúde da mulher negra da saúde do homem negro? Então, foi no ano de 2005 que a Comissão de Determinantes Sociais em Saúde trouxe o conceito dos determinantes sociais, que são nada mais que como os fatores externos à pessoa afetam a sua saúde. E nesses determinantes sociais, ele incluiu o racismo e o sexismo. Então, esses determinantes afetam a saúde e as vulnerabilidades das pessoas que sofrem esse racismo e esse sexismo. Então, a luta pela saúde das mulheres negras, ela é ainda mais complexa, já que ela tem o racismo e o sexismo atuando contra ela. Por exemplo, os homens negros, eles têm o racismo atuando contra eles. O sexismo atuando contra a sua saúde. Já as mulheres negras, elas têm um somatório do racismo e do sexismo. Então, essas mulheres negras, por estarem na base da pirâmide social, de acordo com o IPEA, e por serem o grupo de maior vulnerabilidade devido a essa associação entre racismo e sexismo, elas acabam necessitando de uma atenção à saúde voltada à associação entre essas questões raciais e de gênero, para que elas tenham uma saúde plena e para que elas tenham o direito à cidadania, né? Porque a saúde é um direito cidadão. Desculpa, vou voltar aqui. Aqui tem essa foto do Manual de Doenças Mais Importantes por Razões Étnicas na População Brasileira Afrodescendente. E esse manual ele foi resultado daquele manual que foi exigido na mesa redonda de 96. E ele traz algumas doenças que são as que mais afetam a população negra e as mulheres negras. Aqui estão algumas dessas doenças. Tem a anemia falciforme, que se encaixa naquele primeiro bloco de doenças, que são genéticas, referentes à etnia. Temos a diabetes mellitus, que é referente ao terceiro bloco das doenças, aquelas que eram a associação de fatores genéticos e fatores ambientais. A miomatose, que são os miomas uterinos, que acabam afetando bastante a saúde da mulher e estão muito incidentes e prevalentes nas mulheres negras. Tem também a hipertensão arterial sistêmica, que também se encaixa naquele terceiro bloco das doenças. E as síndromes hipertensivas da gravidez, que acometem muito mulheres negras, e com destaque para a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia. Então, esse trabalho ele teve como objetivo traçar essa história do movimento negro na luta pelos seus direitos à saúde, na luta pela cidadania, né? E também teve como objetivo direcionar a saúde da mulher negra e as principais doenças que acometem a esse grupo. É isso, aqui estão as referências. Excelente. Está conseguindo me ouvir? Tô sim.
Vou aqui. Muito boa, muito bom o seu estudo, muito boa a sua reflexão. Parabéns, parabéns. E Obrigada. são questões muito necessárias das pessoas serem abordadas. O mioma, além de muita hemorragia, leva a gestações de alto risco, a Uhum. hipertensão. Tudo que você falou leva a muito sofrimento, né? Então, e Uhum. muitas vezes as pessoas não sabem nem, não fazem mais a associação e se esquecem de diagnosticar, né? Outro dia eu vi uma moça que fez 3 embolias pós-parto e não era embolia amniótica, e na verdade era anemia falciforme, que ela Ah, já sabia que tinha, mas que durante a anamnese ninguém havia perguntado. uhum. Vários e vários médicos. Então é muito importante porque a gente não. É importante você estar discutindo tudo isso e nós, porque nós estamos cuidando dos pacientes e precisamos prevenir comorbidades e complicações, né? Então as Isso. discussões são amplas e são todas pertinentes porque é a saúde da coletividade, Uhum. né? E na prática a gente pega mesmo jovem com úlcera arterial, você tem que investigar anemia falciforme, colecistite também. Então não é uma questão filosófica, uma questão de gênero, uma questão social, é uma questão clínica também, antropológica médica, né? A gente Uhum. precisa entender para poder socorrer. E muito sofrimento psíquico também por parte dessas pessoas, por muitas. Durante a anamnese, eles contam muitas Uhum. coisas pelas quais passam e que é importante um médico saber ouvir, porque faz parte do atendimento humanizado que a gente quer e desse resgate da espiritualidade, no sentido assim de princípios e de valores, né? Não Isso. de religiosidade.